Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Esta aula está acontecendo pela manhã, aqui na UNB, por acesso remoto, mas a gente sabe que qualquer um vai estar acessando a aula gravada, então eu já deixo aí, né, esse meu recado para qualquer horário que você assistir, você se sentir contemplado, tá bom? Hoje nós temos online até o momento, né? 11 pessoas. Não, já temos mais. Temos 20 pessoas, né? Eu não sei se Juliana está querendo falar alguma coisa, o microfone não está saindo aqui, Juliana. Deixa, professora, só tinha esquecido dele ligado. Desculpa. Tudo bem. Então, hoje nós temos o desafio, né, de fazer uma reflexão sobre 3 textos, tá, gente? Então, a gente vai tentar vencer nesse tempo de aula o texto A Dimensão Iluminista da Reforma Pombalina dos Estudos, das Primeiras Letras à Universidade, que é um texto de Carlota Boto, e vamos dialogar sobre a escolarização da criança brasileira no Brasil, apontamentos para uma reescrita, e é o texto de Maria Cristina Soares Gouveia, tá? E vamos falar sobre o texto de Franciele Ferreira França, FFF, que é modo de fazer, modo de ensinar. Então, é possível que a gente vá não apenas ter 1 hora de aula, mas um pouco mais. Então, quem precisar sair depois de 1 hora de aula, né, que foi nosso combinado desde o início do semestre, levando em consideração, né, o contexto que nós vivemos, histórico, sanitário, né, de saúde mental, não se preocupe, né, você pode se ausentar da aula, ela vai ficar gravada para você ver o restante depois, você assim entender, tá bom? Mas eu já lhe digo que nós não vamos conseguir vencer a aula hoje, especialmente em 1 hora, porque são 3 textos e eles demandam mais tempo, né, para a gente dialogar aqui. Tá tudo bem, gente? Eu posso contar com aqueles que podem ficar um pouquinho mais? Tá tudo tranquilo? Digam aí alguma coisa, por favor. Ok, obrigada, Juliana. Muito bom. Certo, Laís. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, né, de um roteirozinho que eu trouxe, para a gente ter a noção de como é que está sendo o caminho que a gente está usando para dialogar sobre os textos, tá? E vocês já sabem, mas não custa nada lembrar, né? Qualquer momento que você se sentir impulsionada de contribuir com o diálogo, você pode abrir seu microfone a qualquer momento da aula e tomar o turno, como disse na letra, né? Nos estudos da letras, a gente diz assim, quando nós estamos conversando, que um fala, depois é o outro, houve aí uma tomada de turno nesse diálogo. Então, pronto. Então, você já sabe, fiquem bem à vontade, tá bom? Bem, esse texto que nós vamos comentar, né? Ele nos apresenta essa dimensão iluminista da reforma pombalina e faz um passeio, né? Não aprofunda essa reforma desde as primeiras letras à universidade. Então, na história da educação, a gente sabe que tudo começou em relação à educação
no Brasil especificamente, né? Com a chegada dos jesuítas, já debatemos esse assunto em outro momento, mas agora a gente vai pensar nessa secularização como um modo de ser mundo. Bem, quando a autora nos convida, né, a ver essa questão da dimensão iluminista, ela nos reporta a um contexto europeu, tá? Um contexto europeu. Mas essa secularização aqui, ela nos remonta à Europa. E por quê, né? Por que a autora faz essa consideração? Antes de continuar, eu quero perguntar a vocês estão vendo o PowerPoint, gente, direitinho? Sim, professora. E a Juliana perguntou no chat se você vai poder disponibilizar os slides depois. Ah, sim, com certeza. Obrigada. Vou colocar no grupo do nosso grupo do WhatsApp os slides, tá bom? Então, pronto, os slides estão aqui à mostra. Então, vamos agora pensar nessa secularização como modo de ser, né? Nesse contexto europeu, né, do século XVIII, e também, né, na relação crítica que compreende o conceito que a autora traz para a capacidade de conhecer, né? Ora, vocês e eu fazemos um movimento de leitura de texto e nós sabemos que a leitura por ela mesma, ela acaba sendo insuficiente para reconhecer aquele contexto e conhecer aquela narrativa, porque depois da leitura a gente precisa de uma segunda leitura, de uma releitura e de anotações. Então, os iluministas, que é um assunto que a gente vê desde muito cedo, né, na juventude, no ensino médio, se trabalha bem o contexto do iluminismo, né? Ele compreende, em termos de educação, uma instrução conduzida para que haja um acréscimo de conhecimento do sujeito. E, além disso, para que esse sujeito aprimore aquilo que lhe instruiu. Então, é um movimento crítico, gente, do absolutismo, tá? O iluminismo. Crítico da sociedade, né, estamental, do Estado. É um movimento que teve consequências, sim, e os privilégios, né, daquela época, que é chamada na Europa dos aristocratas e do clero, esse é um movimento que pensa, que critica as instituições, né, de ordem política também, e mostra que muitas instituições são arcaicas, né, foram consideradas arcaicas. Então, o iluminismo ele propõe refundar, reescrever a história. Então, o que era nação é proposto ali que seja, né, revisto, para que seja criado um novo pacto civil. Olha o contexto, como é um contexto extremamente polêmico, crítico, de crise, né? Então, no espírito humano, está lá os iluministas apostando no progresso dos povos, né? Então, o que a autora nos conduz na sua leitura, nos mostra, é justamente um caminho feito no iluminismo, que é um movimento daquele povo, daquela civilização, daquelas pessoas, né? E aí coloca fé
na razão. Algo precisa ter pensado nesse momento. Se você pensar na palavra fé, e essa palavra apenas lhe remeter ao cristianismo, que é a realidade do Brasil, né, que a gente está submersa, você está pensando na palavra de maneira restrita. O iluminismo abre o pensamento do ser humano de ter fé no sentido de crer em algo, seja qual for esse algo. Não apenas no contexto da religião cristã. Ou fé no sentido amplo do termo. Então, é fé na razão, é fé no futuro, é fé na educação. Esse é o pensamento iluminista. E aí, a autora cita Edgar Morin, que vai acrescentar uma crença, uma fé na racionalidade crítica, né, que transforma em mística, quase religiosa, essa racionalidade crítica para o bem e para o mal, no universalismo do conceito de humano, de humanidade, de humanismo. É o espírito racional como universal. Isso se seculariza, e eu tenho certeza que quando vocês me escutam falar disso, ainda dentro de vocês existe essa coisa de crer na humanidade, de crer no humanismo, né? De ter essa dimensão, essa ideia, esse, né, profundo entendimento do humanismo, que vem da Europa, né? E se radicaliza no século das luzes. Então, as condições e as contradições desse tempo, tá? Elas se secularizam e se potencializam, tá bom? Isso é um ponto que vocês precisam ter aí marcado dentro desse contexto, né, da dimensão iluminista. Aí vamos pensar na reforma pombalina, né, do Marquês de Pombal, ok? A gente passa um pouquinho, né, para o desenvolvimento do texto, e antes de nos determos à reforma pombalina especificamente ditas, porque a gente vai falar disso ao longo da nossa discussão, do nosso diálogo, eu quero perguntar, vocês têm alguma dúvida até agora? Vocês querem acrescentar algo a respeito desse contexto que a autora nos apresenta? Ou eu posso continuar? Por mim, pode continuar, professora. Pode continuar, professora. Tá claro o que eu falei, né? Não tem nenhuma, assim, não ficou nada dúbio, não. Não, professora, pode continuar. Tudo certo. Então, agora que nós já temos o contexto, a gente precisa pensar no projeto pombalino, tá certo? E a ilustração portuguesa que embasou esse projeto. Veja, a escola estatal, ainda na Europa, estamos lá, do mundo que Portugal desenhou, então, lá naquele contexto português, essa escola, ela estava numa situação decadente no Velho Mundo. Então, ocorre um protagonismo que enseja uma reforma. Reforma, vamos dizer assim, tentando tirar de cena, né, aquela concepção mais fechada de educação, a concepção mais institucionalizada, né, com o poder do clero. E aí, nesse protagonismo,
dessa reforma dos estudos menores, como chamou Alvará Regis, né? Esses estudos menores precisam ser reformados. Vem um protagonismo, né? Uma lógica. E aí, essa lógica, ela vai a partir do despotismo esclarecido à portuguesa, o iluminismo de Portugal. E esse é o ponto em que entra o Marquês de Pombal, que tinha por referências políticos e teóricos e pedagogos lusitanos lá, seus colegas, que viveram fora de Portugal por um tempo. Então, eu lembro de Dom Luiz Cunha, Antônio Nunes, Ribeiro Sanches e Luiz Antônio Verney, certo? Então, esses contextos de diálogos do Marquês de Pombal, eles passam por esses fatores, né? E são muitos fatores. Então, esses homens, eles estavam numa geração de estrangeirados, eles viviam fora de Portugal. Então, eles tinham outra concepção. É aquilo que a gente vai ver quando a gente sai da nossa conchinha e observa o mundo, e a gente olha para a conchinha e diz, poxa, ali ficou parado, precisa intervir. Eu vi outras coisas mais, né, adequadas, mais avançadas. Então, gente, essa situação portuguesa de educação tinha um olhar de deslocamento, né, desses sujeitos, desses homens, né? E aí eles faziam o quê? Faziam comparação com outros países, né? Isso é, gente, né? Irresistível, inevitável. Vamos dizer que você saiu do Brasil, sei lá, e conheceu outro país. E você que estiver pensando aí, você não volta para o Brasil da mesma forma que você saiu. Às vezes a gente conhece outra cidade, outra região desse Brasil extenso, e a gente já, inevitavelmente, faz comparação. Então, os estrangeirados portugueses, né, do século XVIII, como eles ficaram conhecidos na literatura, eles ficaram preocupados com o atraso cultural de Portugal, gente, considerando a situação de Portugal uma decadência, tá? Então, diante, no meio daquele contexto da Europa, século XVIII, os países mais avançados, eles poderiam ensinar algo ao que foi considerado em Portugal um país atrasado. Já pensou? Então, muitos fatores explicam o poder do Marquês de Pombal, que se tornou ministro, né? Muitos fatores mostram, nessa história comparada, que ele, né, teve aí esse poder e ele cresceu, né, muito, né, porque essa visão ela terminava se amplificando e trazendo algo de novo, né? Então, o poder do Marquês de Pombal, em linhas gerais, né, decorreu da sua atuação perante um terremoto que houve em Lisboa. Ali morreram já 10 mil, 15 mil pessoas. Enfim. Então, o fato da atuação desse homem diante daquela catástrofe mostrou o quanto o Marquês de Pombal ele tinha o que contribuir. Tá? Então, a frase célebre que ficou imortalizada, né, de um homem chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, foi: enterre os mortos, feche os portos e cuide dos vivos. Ou seja, olhe para o seu país, disse alguém, né? Cuide do seu povo e dos que ficaram vivos, mas não desconsidere aqueles que já se foram, enterre-os. E não aceite pessoas de fora, pelo menos por enquanto, feche os portos.
Então, nesse né, momento, o secretário de Estado dos Negócios do Reino de Portugal, que é Sebastião, né, José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal, ele, antes de ser marquês, ele já era conde, tá, gente? Então, ele tem aí essa contribuição. Esse nome, Dom Luiz da Cunha, né? Em seu testamento político que fala de decadências, sangrias e alternativas em relação a quê? Né? Em relação à história, apresenta aí uma atuação diplomática, tá? Uma atuação diplomática. Então, em Londres, nomeado embaixador, Dom Luiz da Cunha, ele vem, além disso, né, se preocupando com a dependência portuguesa perante a Grã-Bretanha. Então, Dom Luiz da Cunha, ele desenvolve a tese de que as razões que levaram Portugal a ficar pequena demais em relação aos outros países da Europa consistia em um conjunto de fatores, não era só uma situação, eram vários fatores, né? E aí ele vai chamar de sangrias, tá? A sangria, né, do despovoamento do reino, né? Então, as pessoas lá em Portugal, teve uma época que se voltava para conventos, né? E aí viravam frade, freira, e não havia o que é tão importante para o país, né, gente? O povoamento. Nós que somos importantes para o país, eu, você, não adianta tudo isso, né, sem o povo. Então, a sangria, né, do enfraquecimento do Estado, sempre muito, o Estado lá na época, né, monárquico, isso é algo que precisava ser visto. Veja só, marinheiros daquela época, eles deixavam a sua mulher e seu filho em Portugal, abandonavam lá, tá? E aí ia-se embora. Muitos vieram até para o Brasil, não tinha passaporte, não tinha nada. E também tem uma terceira sangria que ele fala, né, do Estado português, que viria dos atos da Inquisição, né? Que eram chamados cristãos novos. E Dom Luís da Cunha chamava do insensível, né, e cruel, né, caráter do cristão novo. Então, o reinado português, olhado a partir de um embaixador de outro lugar de Londres, né, ele vivia essa decadência por essas razões, tá? Então, o que é que foi que ele orientou, né, e ele trouxe, né, para as discussões com o Marquês de Pombal? A equilíbrio, tudo isso formava um desequilíbrio, principalmente um desequilíbrio comercial. Ó, a questão econômica aí, não, né? Que era a quarta e a pior das sangrias, né, para o reino português. Pois é. Agora, Ribeiro Sanches, né, e suas cartas sobre a educação da mocidade, Antônio Nunes Ribeiro Sanches, tá? Conhecido como Ribeiro Sanches, médico, cristão novo, mas estava nesse contexto. Ele exerceu a medicina, mesmo ele, né, tendo feito seus estudos tudo em Coimbra, ele foi embora e exerceu a medicina na Rússia, foi, né, ganhou outros mundos, né, o estrangeirado. Então, resumindo, tá? Resumindo, nenhuma aldeia, lugar ou vila
onde houvesse 200 fogos, né, não fosse permitido a secular ou eclesiástico ensinar por dinheiro ou de graça a ler ou escrever, nenhuma aldeia poderia, né, se deixasse acontecer isso, prosperar. E ele diz isso porque ele teve um péssimo professor lá, né? Precisou fazer reposição de aulas para poder conseguir avançar nos estudos, porque ele não acreditava, tá? Ele dizia que o estudo, além do mais, exigia um esforço, né? E era contrário ao esforço físico, ao esforço intelectual. Aí, assim, isso pode fazer a juventude perder o vigor e a força, né? Isso aí é refletir na sua condição de ser humano e mostrando que o excesso de estudo, só o estudo mesmo, enfraquece o corpo. Já que na escola todo mundo fica sentado, sem bolir, naquele tempo não era assim? Tremendo e temendo o mestre. Então, ele conclui que se deveria frequentar outros lugares, porque nem todos deveriam ir para a escola. Não confio em educação tão mole, ele vai dizer, né? Precisa que as pessoas tenham virilidade. Então, ele foi conselheiro, na realidade, de Estado. Ele mostrava as razões da insuficiência do estudo, né, que alçava o clero, criticou muito esse ponto, né? E aí ele traz aí uma proposta, né? E aí a proposta dele é com requisitos profissionais, realmente requisitos de preparação, né, da mocidade nobre, tá, gente? Mocidade nobre, que é o aprendizado das ciências, para bem servir a pátria. Então, ele foi um crítico do ensino doméstico, né? Naquela época, gente, como Ribeiro Sanches, ele retrata nas suas cartas, tem uma carta que ele diz assim, a mocidade aprendia na casa da professora, que recebia o marido embriagado, que, ao mesmo tempo, fazia a refeição da família, e que momento de aprendizado e momento doméstico se misturavam. Tem uma das cartas que ele coloca isso. Então, ele recomenda a escola militar. Não por acaso, né, gente? Uma escola real portuguesa voltada para a formação da nobreza e da fidalguia. Certo? Com o fito de quê? De educar os súditos amantes da pátria, os obedientes, né, às leis e ao rei, inteligentes o suficiente para ser virtuosos, para serem úteis, né? E aí contribuir nessa escola militar, o Colégio dos Nobres, como era chamado, tá? Ribeiro Sanches também pensou, tá, numa formação para meninas fidalgas. Ele disse que, por elas serem em potencial as futuras mães, né? Então, a educação delas também deveria ter um lugar privilegiado, né? Para que ela pudesse, como mãe, instruir também, ensinar os seus filhos dentro daquilo que era proscrito, né? Daquilo que era possível. Então, bem educadas, as meninas, as mulheres, em conhecimentos da verdadeira vida social, civil, e também da religião, viu, para as mulheres. Elas vão saber da obrigação delas e vão reduzir, né, reduzir aí o trabalho dos mestres. Então, eles ensinavam às meninas geografia,
história sagrada e profana, trabalhos manuais, né? Bordar, pintar, estofar. Então, isso é o que se propõe em relação ao que Sanches, né, vai mostrar. Ok? O verdadeiro método de estudar como projeto pedagógico de Vernet. Alguma dúvida, gente, até agora? Tudo certo. Então, vamos em frente, né? Luiz Antônio Vernet, tá, gente? Ele tinha, a mãe dele era portuguesa. O pai dele não, o pai dele era francês, tá? Então, nasceu em Lisboa, fez parte do colégio jesuíta lá, tá? Tinha como autores consagrados Aristóteles, Galeno, ele achava que eram autores consagrados, né? Pai da medicina, Hipócrates. Então, este homem, ele é conhecido na literatura. Quando eu digo literatura, gente, são os textos que a gente lê. Essa é a literatura, não a literatura como romance, não. Literatura no termo mais amplo. E aí ele é conhecido como iluminista, tá? Com Dom Luiz da Cunha e com Sanches, Ribeiro Sanches, né? Ele forma aí uma base para essa teoria do pombalismo, tá, gente? Então, Vernet, resumindo, ele enfatiza a necessidade de se observar para saber, compreender a natureza das coisas. Aristotélico, né? Vocês que já leram Aristóteles, vocês sabem. Aristóteles é o filósofo que, tendo sido discípulo de Platão, né, primeiro, o divisor de águas, só fazendo parênteses, o divisor de águas é Sócrates, aquele filósofo que nunca escreveu nenhuma linha, cujo legado, cujo conhecimento foi imortalizado pelo seu discípulo mais íntimo, Platão, e que é um divisor de águas, porque depois dele se começou a olhar a racionalização, a razão. Platão e perde Aristóteles, e perde Sócrates precocemente, porque Sócrates foi condenado, né, a tomar o veneno da cicuta, né, tendo sido acusado de desviar os jovens. E ele podia muito bem ter fugido, mas ele não quis. Ele disse, morro em nome da filosofia. Então, Platão monta a sua academia, e nesta academia ele não recebia até então estrangeiros, né? Porque na época, você lembra do conceito de cidadão na Grécia, né? Tinha que ser filho de pai, mãe ateniense e tal. Porém, em uma das seleções que ele abriu, tinha uma seleção para entrar na academia de geometria. Só entre se for geômetra. Ele viu, né, nas discussões e nos debates e nas avaliações orais, um sujeito que não era de Atenas, era de Estagira, mas que tinha um conhecimento brilhante. E aí ele abre a sua academia para o mundo conhecido e acolhe Aristóteles, que é o seu discípulo mais íntimo e mais dedicado, mas também, né, torna-se um grande homem, um filósofo, igualmente a Sócrates e Platão, porque ele cria a sua própria teoria, que é a teoria aristotélica do mundo sensível, onde ele supera o mestre. Enquanto Platão está no mundo inteligível das ideias, Aristóteles debate a sua filosofia no mundo sensível, que não é mais das ideias, é do real. Então, ele cria tratados de biologia, de ciências, e Vernet, ele vê, né,
essa compreensão da natureza a partir desses tratados aristotélicos. E ele observa muito bem, né? Ele diz que saber, né, é fundar raciocínios e princípios evidentes aos raciocínios e princípios compreendidos na natureza das coisas. E Aristóteles foi um grande geômetra e, além de tudo, um grande matemático. E Vernet vai defender que esses pontos da matemática são sublimes, né? E precisam conduzir o conhecimento. Gente, se a gente não sabe matemática, a gente fica carente no raciocínio lógico. E quando eu estava graduanda de filosofia, que eu conheci, né, esse fundamento da matemática aristotélica, eu fiz uma matrícula, quase que não consigo dentro da universidade, fui bater na PRG, lá na graduação, esqueci o nome, PRG lá. E eles me colocaram numa disciplina de matemática elementar. E eu tenho uma disciplina no meu histórico, matemática elementar, que eu fui aprovada, porque eu estava querendo saber se eu sabia realmente matemática, porque senão, como era que eu ia saber o raciocínio lógico, aristotélico? Isso era na minha cabeça, gente. Você não precisa fazer essa loucura, não, porque isso é um trabalho homérico, né? Mas aí, veja só, quando Verney, né, que não era médico, ele vai fazer crítica severa os modos de se ensinar medicina, ele também está na linha de Ribeiro Sanches, que era médico e que também criticava os modos de ensino português, tá? Então, para Verney e Sanches, o aconselhamento era adiantar, né? Sair, crescer e ir para além do estudo aristotélico, da filosofia peripatética de Aristóteles, e também para além da medicina galeno-árabe. E passar para quê? Para a prática. Para a prática. Ok? Então, esse é o suprassumo aí, e a gente vai olhar como essas ideias iluminaram o Marquês de Pombal. É a escola pública traçada pelo Marquês de Pombal. Tá? Dom José I, tá? Ele coloca o Marquês de Pombal como secretário, né, do exterior e da guerra, lá no seu reinado. E aí, todos os conhecimentos desse homem, Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal, ele vem, né, a corroborar com essa proposta do rei, tá? Para, logicamente, fazer Portugal crescer, ok? Então, eu posso dizer que a reforma dos estudos gestada e executada por Pombal, ela tem várias etapas, né, para estruturar o ensino português. Então, uma delas é fechar e expulsar a Companhia de Jesus. E isso aconteceu aqui também no Brasil. Tinha Portugal e suas colônias, isso também aconteceu nas colônias portuguesas. No caso do Brasil, era colônia nesse tempo. E o pretexto dele é o quê? É mostrar que estava havendo um atentado contra o rei. Que a Companhia de Jesus precisava ser deportada e expulsa porque estava atentando contra o rei. Tá? E é em 1759 que o Marquês, que ainda não era totalmente um Marquês ainda, né? Estava como secretário e tal, ele vai e sugere ali as aulas régias, né? Em um alvará do rei, e aí ele cresce perante a gestão e ele toma posse, se torna Marquês de Pombal e tem como propósito estrutura curricular, né? E cria compêndios, o compêndio pombalino, muito famoso ainda hoje,
né? Tem a ética de Aristóteles, tá? Tem várias questões aqui que o convênio é severo, né? Denuncia o atraso dos métodos de se ensinar em Coimbra, principalmente no curso de Direito, por exemplo. E assim ele vai solidificando aquilo que ele acreditava. E aí, uma das coisas que o Marquês de Pombal trouxe em seu compêndio no curso de medicina foi oferecer ao estudante, pasme, o acesso da prática. Não, ninguém ficava só na teoria. Porque os médicos dali ficavam todos na teoria que, às vezes, as pessoas não encontravam, né, a cura para as suas doenças, entendeu? Então, o estudo da medicina, que era muito precário, ele passa a ter destaque nesse compêndio pombalino, tá? E o destaque é o quê? A preparação para a prática médica. E o que é que ele faz? Coloca algo que ainda hoje existe para quem faz medicina, o estudo da anatomia. Ainda hoje está secularizado isso. Então, diante dessa questão toda, a gente tem, né, como reflexão aí, as considerações finais, 250 anos depois, o legado dessa escola rastreada. E nessas considerações finais, a gente vai poder ver, né, que preciso compreender o iluminismo, mas não somente ele, né, que a racionalidade e o progresso que estão presentes e se acentuam nesse tempo, né, que era um atraso, elas dizem o que é racionalizador, do que é centralizador e do que é secularizador. Então, não era laico esse iluminismo português, ele era demasiadamente voltado, né, para chegar à questão do... Chegou uma pessoa aqui pedindo para entrar, não sei se conseguiu. Entrou alguém, gente, novo? Clicaram aqui para pedir para entrar e eu perdi o time. Não sei, vamos ver se chega de novo. Eu acho que sim, professora. Apareceu para mim se podia aceitar, eu aceitei. Gente, é porque eu tô tentando entrar pelo computador. Aí meu computador pediu para baixar o Teams e aí não apareceu com e-mail. Aí eu vou sair do celular. Tá certo, fica tranquila. Eu não quero que ninguém fique de fora. Pois é, para concluir, Pombal foi moderno, até enquanto ele pôde lá em Portugal, tá? E aí, as gerações de estrangeirados contribuem para isso, tá? É um homem que foi um homem de ação, um homem com um discurso firme, né? Um homem que realmente enterrou os mortos, cuidou dos vivos e depois abriu portas. Não deixou fechado, não. Foi só por um tempo, tá? Dúvidas em relação a esse ponto? Querem colocar alguma coisa? Reflexão? Por mim, tudo bem, professora. Pode continuar. Então, vamos passar para o próximo texto, tá bom? A gente vai falar da escolarização da criança brasileira no século XIX, né? Estamos no século XIX. Então, vamos lá. Muito bom quando vocês interagem, tá? Aí a gente não se sente tão sozinha quando está dando aula.
E a gente também se sente que alguém está acompanhando, né? Está ali, está entendendo o que a gente está falando. Porque geralmente a gente fica vendo só os quadradinhos lá na sala de aula, não. Você vê o outro, né? Vê que o outro tem ali um jeito de sentar, um jeito de expressar o rosto, passar a mão no cabelo, tudo isso fala muito, né? A escolarização da criança brasileira no século XIX, apontamentos para uma reescrita, tá? Então, vamos falar desse texto, mostrar a introdução, né? O título do trabalho, ele anuncia 4 termos, né? Serão desenvolvidos ao longo do texto. Criança, escola, século XIX, Brasil. Cabe interrogar como cada um destes termos é apreendido de maneira a desnaturalizar, desculpa, a associação criança-escola, historicamente construída. Gente, olha a imagenzinha da escola do século XIX, dê uma olhada, né? É uma coisa que a gente precisa pensar, né, não? A gente vê isso aqui. Tá dando para ver melhor aí agora? Ô, professora, esse é em qual período? Desculpa. No O século século XIX? século XIX, antes de eclodir o iluminismo, tá? Uhum. Ô, professora, é que eu estava vendo antes o plano de ensino da matéria. A matéria tá indo em ordem cronológica, é porque eu lembro que o primeiro livro que a gente leu Não muito. foi do Estado Novo. Aí voltou pro século XIX e fica É, confuso. é, na realidade, é um pouco proposital, Bruna, esse movimento, para poder você ir saindo da caixinha de periodização e indo olhar para o retrovisor, olhar para o presente, olhar para o retrovisor, olhar para um pouco antes, sabe? Não está muito cronológico, não, viu? Tá bom. Então, dá uma olhada aí na imagem que representa aí essa escolarização da criança brasileira de Maria Cristina Soares Gouveia, né? Da Universidade Federal de Minas Gerais, de professora. Muito bem. Ao olhar essa imagem, vocês não se veem na escola de vocês ou vocês se veem na escola de vocês? Pensem bem. Na minha escola era assim. Era? A A pessoa, minha escola Muito também era muito velhinha. igualzinha. pois é. Isso Só as mostra, roupas que, né, da época. isso mostra a questão da secularização da educação, né? A gente acaba secularizando mesmo. Ou seja, a Mas, educação. Oi, assim, as diz. escolas que a gente faz estágio hoje, eu sinto que são bem diferentes já, assim. Tem ainda algumas que ainda são um pouco disso, mas, por exemplo, a que eu fiz estágio é muito diferente desse. Já são as crianças sentadas em roda, já. Que bom, né? É privada ou é pública a escola? No meu terceiro ano, Era pública a escola. Era. Sim, diz, no terceiro ano. no meu terceiro ano a gente já sentava em semicírculo. Hum, Mas foi só a minha turma, de toda a escola, só a minha turma sentava em semicírculo. Aí eram 2 fileiras de semicírculo, assim, na frente do quadro. sim, sim. Mas foi só no terceiro ano, porque a minha escola estava começando a mudar. Foi uma ideia que a minha coordenadora sugeriu. E aí a coordenadora pediu para minha turma fazer um teste, porque ela falava que nas outras não tinha como. Aí na Hum, minha turma era um teste para ver se dava certo, para tentar talvez fazer nas outras. Aí na entendi. minha sala era a única que não tinha mapeamento e era a única que sentava assim.
Tá vendo como você foi sortuda? Já não estava mais no século XIX. Porque tem muitos Pois lugares. é. Foi até engraçado, porque quando mudou para o semicírculo foi quando acabou o mapeamento. É quando todo mundo tentava assim, fileirinha, tinha mapeamento. Aí acabou as fileiras, acabou o mapeamento. Tá vendo? Pois é. Porque, olha, nos últimos anos do Brasil, o campo da história da educação ele vem se debruçando justamente sobre essa questão do século XIX. E aí, processo de institucionalização da educação, né, o investimento, tá? Investimento em escolas, né? Saímos daquela fase da dona de casa, que também era professora, né, que ensinava fazendo o almoço e recebendo o marido embriagado, às vezes até apanhando na frente do aluno, quem sabe? Muita coisa acontecia, né? Esse acesso remoto, eu acho que ele revelou muito, né, do que é trabalhar em casa. Quantas pessoas não ligam câmera de jeito nenhum, nem o microfone, porque sabem que o ambiente doméstico, né, privado, ele não favorece, né, sob nenhuma hipótese, o processo de fazer. E quantos professores já passaram, né, por situações difíceis, né, ao ministrarem aulas dentro de casa e pelo professor ser obrigado a abrir a câmera e o microfone, ele se expôs muito, passando, às vezes, por situações muito delicadas, né? Então, o trabalho dessa autora, ela vai anunciar aí esses termos, né? Criança, escola, século XIX e Brasil. E por quê, né? A autora mostra isso? Porque ela quer ali mostrar uma construção histórica da associação da criança-escola relacionada a um percurso de transformações culturais. E isso realmente aconteceu, até pelos relatos de vocês aí, já se percebe, né? Que na modernidade, a escola é um espaço privilegiado de formação do indivíduo civilizado. E aí, cuidado com esse não civilizado, mas não vamos entrar nesse espaço, vamos pensar de maneira geral dessa civilização, tá? Então, o que a escola faz, né, na Idade Moderna, né, depois que passa o século XIX? Ela vai reinventando a criança e a criança vai reinventando a escola. Então, maior valorização, gente, atribuída a esse futuro da criança, né? E não ao presente da criança lá. Essa valorização, ela ocorre em relação ao que a história da educação mostra como pedagogia, vida social, uma civilização escolarizada e uma civilização que começa a ser construída desde o século XVI. Aí vai século XVII, século XVIII, século XIX. Então, o Brasil ele tem aí esse assim, movimento, né, de transformação, movimento de progressividade, o que é progressivo. Então, a autora ainda nos convida a ver o contexto europeu que a gente acabava de debater, né? Lá, a escolarização da população, ela vai ser progressivamente assumida pelo Estado como estratégia de crescimento nacional, né? Estratégia de expansão. E com a reforma pombalina, o Estado começa a tomar conta, né, da educação. Então, deixa de ser aquela coisa para fidalgos, né, para escolhidos, tá? Imagina a nossa situação se nós estivéssemos nesse contexto. Eu mesmo jamais teria acesso à educação, né, gente? Gente que não tem um berço de ouro, como era naquele momento. A gente estudava antes, né, da reforma pombalina.
Então, o Brasil, agora pensando aqui, saindo de Portugal, pensando aqui no Brasil, as pesquisas em história da educação têm mostrado, no campo educacional, vive tensões educacionais. E essas tensões educacionais, elas são historicamente significativas. Por quê? Porque o lugar social, gente, e o Estado da organização do sistema público de ensino brasileiro, ele foi ganhando forças também depois da reforma do Marquês de Pombal. Chega aqui na colônia também. Então, a autora ela dá um salto, esse texto do século XIX, para a contemporaneidade, ela dá um salto. E a gente precisa acompanhar essa leitura tendo outras leituras, porque senão a gente não consegue perceber essa escola no século XIX, que era dirigida à formação das crianças das elites, e depois perceber a educação da contemporaneidade, como a autora coloca. Então, sobre a escola do século XIX, né, sobre esse item, a reflexão da autora mostra que a escola elementar constitui-se como espaço privilegiado para a formação e controle das camadas pobres da população. Então, principalmente o quê? Principalmente a partir da segunda metade do século XIX, em que os saberes, os valores, as normas, né, que estavam dentro do interior, esses valores, né, esses saberes, essas normas, essas contextualizações se dirigiam para essas crianças, né, como agentes civilizatórios, tá? Então, o que é que se verifica, né? A reprodução do discurso social sobre o papel da escola, né? A regeneração das camadas pobres. Então, a construção de fenômenos de efetivação da educação escolar, estendendo-se, ao grosso modo, para toda a população. Mas aí, quando você vai olhar os mapas de matrículas, de frequências, as correspondências dos professores, os relatórios dos delegados e dos inspetores de ensino, o que é que se verifica? Alunos pobres constituíam um contingente que já estava crescendo. Em Minas Gerais, por exemplo, que é o exemplo que a autora traz, vai dizer o seguinte, tá? Que as matrículas, elas estavam ali dispostas e propostas, né, para as pessoas que moravam por perto da escola. Estavam por ali, poderiam ali, né, frequentar a escola. Isso. Vamos botar aqui, como diz o título, tá? A escolarização da criança. E é a instituição primária, que a gente pode chamar assim, os anos iniciais, tá? Então, deveria se universalizar. Pronto, era para ser universal. A oferta da educação, tá? Aí, ela traz Minas Gerais como exemplo, né? E ela traz documentos dizendo que ficam isentos da obrigação constantes os responsáveis que perante o inspetor provarem qualquer uma dessas condições relativas aos seus filhos. Que condições? Matrícula em frequência do menino em escola municipal particular. Aprendizagem no seio da família. Posse de certificado provando que o mesmo obteve aprovação no ensino primário.
existência de moléstia contagiosa do aluno, residência fora do período escolar, dificuldades perante meios de comunicação, indigente. Então, tudo isso, gente, nesse documento aqui do artigo 14, desobrigava. Então, já pensou? O cara morava fora do período escolar. Ah, não, então não precisa ir para a escola, não. Não vou mandar meu menino para a escola, não. É obrigado. Entendeu? Aí tinha uma escola aqui, outra lá, não sei aonde. É complicado, certo? É coisa para se pensar, né? A infância é como período de vida caracterizado pela inserção do espaço escolar. Nesse tempo aí não assumiu, né, a assimilação da escola por vários fatores, né? Esse de você não morar perto do perímetro escolar é interessante, né? Já pensou? Você morou fora do perímetro escolar, pronto. Está desobrigado a levar seu filho para a escola. Aí isso era um ponto muito crucial. Desde Minas Gerais, né? Um estado grande, tem uma escola aqui, outra lá. Então, vamos para o estado, né? Que não investia na instrução elementar. Ainda é outro ponto, né? Importante. E a autora traz para a gente. A educação primária, gente, não foi utilizada como um instrumento eficaz de socialização política. Então, não estranhe se você tiver avós que não foram alfabetizados. Pessoas que não tinham esse acesso. Não tinha investimento, né? Aí fica complicado. Não se faz nada sem dinheiro, né? O que é que acontecia, gente? Escolas particulares competiam com escolas públicas, porque a escola pública tinha uma verba muito pequena do Estado. Tá? Então, as escolas privadas, naquele período, elas se dirigiam, de novo, às elites, que a gente já discutiu isso lá na Europa, no Brasil se reproduziu isso. Então, quanto à instrução, né, naquela época existia escravo, criança pobre. Como é que ficava isso? Não ficava. Por isso que a autora, ela desenha aqui do século XVIII ao século XIX uma educação pública que assumiu e cresceu e saiu do âmbito doméstico. Ela cita até um autor muito lindo, gente. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês leiam Gasparello, né? Mas que mesmo tendo saído do espaço público, privado para o espaço público, essa educação pública, ela, por ocasião, ela tinha parcos, ou seja, quase nenhum investimento. As verbas eram exíguas. Aí, quando tinha verba mesmo, que era para financiar a escola pública, o que era que fazia? Muitas vezes ia para outras coisas. Não chegava naquele objetivo. Isso é antigo no Brasil, tá, gente? Então, as crianças negras, nesse contexto do século XIX, no Brasil, eram impedidas de frequentar a escola, tá? Isso foi algo real. E o texto mostra realmente a negação de acesso à escola por parte da população negra, tomando-se como fato algo que não encontra amparo no estudo da legislação da província. Tá? Não tinha isso escrito em canto nenhum, mas o escravo era impedido de frequentar a escola. Embora já existam algum dado aqui, outro ali, que diz que o negro, esporadicamente, ele teve acesso à escola. Tá?
esporadicamente. Eu não sei se vocês já chegaram a ler algo parecido, né? Mas no Brasil, né, nos seus tempos de iniciação, às vezes aparece a figura de uma pessoa que se destaca aí no campo educacional, mesmo sendo um negro. Então, tem um autor que o texto cita, que é Veiga, né, que ele sistematiza dados relativos às distintas leis provinciais do período. Aí ele detecta impedimentos, inclusive na legislação da província do Rio Grande do Sul, que proibiam a frequência de pretos, mesmo que livres. Isso está na página 132 do livro. Eu tive que pegar esse dado aqui, que não estava muito maduro aqui na minha cabeça, mas isso é importante a gente saber, tá? Em que faz referência à proibição do acesso à instrução pública à população africana livre. Tá? Então, resumindo, gente, esse ponto aí, ele é importante de ser visto, porque dentro das iniciativas do Estado e para a educação infantil, o que precisa ficar claro é que a população educacional, ela não recebia o incentivo e o financiamento tal como deveria receber. Além disso, a autora vai falar que as famílias não se interessavam pela escolarização dos filhos. Aí ela vai aqui meter o sarrafo na família, né? A relação família-escola no século XIX é problemática, o envio dos filhos à escola, né, como instituição permanente, também era complexo. Tinha também, né, algumas pessoas que recusavam mandar os filhos, então, eles adquiriam professores para dar aula dentro de casa. Tinha os internatos, tá? Essa resistência de envio dos filhos ancorava-se em muitos fatores naquela realidade, né? Por exemplo, quando lançavam uma escola privada, eles queriam saber se tinha legitimidade social, queriam saber se estava ali regulamentada. E aí, muitas vezes, as escolas não estavam. Tem a questão do trabalho infantil, que quem era abastado mandava seus filhos para os internatos. Mas não, quem não era, já tinha aí uma oferta de ensino público, precisava mandar à escola. Mas quem não sabe hoje em dia que ainda existe isso, gente? Os pais colocam, matriculam os filhos e em determinado período os filhos ficam trabalhando, né? Para contribuir no orçamento da casa. Então, nesse tempo também havia isso, com mais, dizer assim, né? Frequência. Por quê? Porque o trabalho infantil, o remunerado ou não remunerado, era um elemento fundamental, tá? Para as famílias coexistirem. E aí, a decisão de enviar os filhos à escola passava também por essa análise. Isso é muito complexo, né? É uma situação muito complexa. O relevante aqui nesse ponto, tá, gente? É mostrar que verifica-se uma variedade de espaços sociais de instrução expressos em escolas públicas e privadas, colégios, regimes de tutoria, asilos, que indicam uma miríade de possibilidades de acesso à cultura letrada para parte da população, para outra, na sociedade heterogênea, estratificada, atravessada pelo sistema escravista ou por sua herança, eram produzidas condições diferenciadas de inclusão
e permanência na escola. Essa verificação que é feita, ela mostra o processo de escolarização da infância do século XIX no Brasil, né? E apresenta, de certa forma, esse acesso à instrução, né? Essa elite que imperava, né? Que estava ali de maneira a prestigiar seus filhos da escola. Essa população pobre, negra, né? Ela inclui até um dado que no século XIX nem se falava, né? É uma população feminina, como aquela população que ficava marginalizada, né? À margem. Hein, professora? Oi. Achei. Tá tendo retorno para vocês também? Tá tendo. Eu vou desligar meu microfone, viu? Ah, tá. Espera aí. E aí dá um retorno muito forte. Fala. Ah, eu fiz Brasil 2, né? Eu fiz história, fiquei um tempo na história. Depois que eu fiz a transferência para pedagogia, mas eu fiz Brasil 2 e eu achei interessante essa questão de os filhos dos negros estudavam também, né? Que inclusive muitos negros foram libertos na época porque seus filhos eram advogados, porque seus filhos tinham um conhecimento sobre a lei, um conhecimento sobre a escrita, sobre a língua portuguesa que os pais não tinham. Então eles corriam atrás da soltura dos pais, né? E outra coisa que eu achei interessante é porque esse negócio do internato, eu hoje estudo, meu TCC é sobre educação de surdos, né? E estudando história da educação de surdos, a gente vê que eles abriram o Instituto Nacional, né? Na época de Dom Pedro I, não, Dom Pedro II, desculpa. Ele abriu um instituto e assim, era só para gente abastado, né? Só para os ricos, era só para os filhos surdos de ricos. Porém, eles abriam assim uns 30% da vaga para pessoas pobres, para os surdos pobres. Aí podia ser filhos de trabalhadores, podia ser filhos de de escravos, podiam ser. Aí tinha assim né? Tinham como eles podiam entrar. Então, para você ver que até mesmo para os surdos, né, que naquela época eram considerados doentes mentais, que eram considerados incapazes, eles ainda assim criaram uma escola e ainda assim os surdos pobres ainda tinham acesso a essa escola. E era uma escola muito, que até hoje ela existe, né? Essa escola de surdos do Império. E é uma escola, assim, super grande, assim, para os surdos. É uma coisa enorme, no mundo. Ela é referência mundial, inclusive. Essa consideração é muito boa, Gabriela, porque a referência que a autora desse texto faz ao acesso do negro à educação não nos faz perceber que isso poderia ser 30%. Eu falei até quando eu estava comentando, né? Você pode até ter achado na história pessoas negras que tenham se destacado, tenham estudado, mas muito poucas. O texto propriamente dito tem um parênteses dizendo isso. E a sua fala mostra que era em média 30%. Bem, na realidade, né, esses que tiveram acesso à educação, eles furaram um sistema para poder chegar lá, na sala de aula. Foram corajosos, né? Assim, em alcançar esse espaço, né? Verdade. Obrigada, Priscila. Ela fique tranquila, ela assiste a aula gravada. Muito bem, então com isso, a gente vai vencer esse texto e vai passar para o próximo, tá? Vou salvar, porque eu não sei o que eu mexi, mas vou salvar. Mais alguma consideração importante como essa de Gabriela? Muito boa. Aqui não vai ser tão demorada, não, tá, gente? Porque tem texto que a gente demora mais por conta da. Meu Deus, vai ficar assim. Deixa aqui. Ok, não vai. Pode.
Eu gosto de deixar assim, não botar a apresentação, porque às vezes eu vejo uma digitação aqui, outra ali, a gente faz as coisas tão apressada, aí eu já vou arrumando, sabe? Por isso que eu gosto de deixar assim, tá, gente? Mas vamos lá. Modos de fazer, modos de ensinar. Os métodos de ensino na história da educação pública paranaense, na segunda metade do século XIX. Vocês perceberam, gente, que a gente foi da Europa para Minas Gerais, estamos no Paraná, né? É um passeio bem bacana que a gente faz, para poder ter uma visão de história da educação, assim, mostrando as particularidades, né? É bacana. Então, os métodos de ensino na história da educação no Brasil Imperial, tá? Muito bem. Gente, Franciele Ferreira França, né? FFF é uma autora e Gisele de Souza é a sua coautora, quando ela fala do intuito de analisar as práticas educativas decorrentes das apropriações dos professores primários e das autoridades de ensino, advindas de quê? Dos debates em torno da autorização dos métodos de ensino no cenário da instrução pública paranaense, tá? Em especial sobre o método de ensino simultâneo e a paulatina troca deste pelo método intuitivo, tá, gente? Então, o método de ensino simultâneo, ele data de 1857, né, o que foi regulamentado, tá bom? Então, é algo que justifica a instrução, vamos pensar na província, tá? E século XIX, e aí possibilita o quê? O ensino de muitos alunos, tudo na mesma sala, todo mundo junto, tá? De 1857 a 1870, passados aí 23 anos, com discussões, recomendações sobre esse método simultâneo, tá, gente? Aí vem relatórios que ganham aí força, né, e as autoras estudam alguns desses relatórios, para quê? Né? Para mostrar que se avançou no modo de ensinar e saiu do método simultâneo para o método intuitivo, efetivando o ensino intuitivo. Então, aqui já tem a instituição, tá, gente? Aqui não tem mais discussão se é privado, se é dentro de casa, se a mulher está fazendo o almoço ou que lá ensinando o menino. Não, aqui é a instituição mesmo, aqui a base é a escola, aqui a base é o ensino no interior da escola do Paraná, especificamente, e a escola primária, tá? Não vamos pensar em nada do que além, não. Vamos pensar na escola primária, tá bom? Então, gente, essa legislação educacional, ela passou do século XIX, né? E ela está crescendo aí na discussão. Já não temos mais o Brasil colônia, estamos no império. Essa é a questão da historiografia educacional brasileira que tem que ser levada em conta. A gente avançou para o império. E eu vou fazer o parênteses, né, na discussão. Nós não estamos fazendo nada cronologicamente fechado, não, tá? Mas dessa vez ficou cronologicamente. Mas a gente está fazendo uma discussão, uma apropriação, uma representação proveniente da história da educação, assim como da história cultural, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tudo Diga. certo, você pode continuar. Ok. Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente vai ver os métodos de ensino da província paranaense, que ela diz assim, no século XIX, né? No século XIX, imediatamente ela já lhe situa no tempo. Então, o Estado Imperial, ele está posto, né? E ele organiza a instituição pública dessa época, desde seus ideais. Alguém quer falar alguma coisa?
Não. Desde os seus ideais em relação à instrução, tá? A organização do ensino, o método utilizado. E isso foi, né, identificado pelas autoras a partir dos relatórios presidenciais, relatórios de inspetores e delegados escolares, tá? Também buscaram alguns professores que escreveram sobre sua prática. Então, quando a gente escuta quando a gente estuda a história da educação e vê que os relatórios foram tão visitados e que até as anotações dos professores também foram observadas, gente, a história da educação, ela é uma área que ela pega o estudo a contrapelo. O estudo a contrapelo não é só olhar os grandes, aquilo que, Maria, a história já ganhou visibilidade. Não, é dar visibilidade a quem não tem ainda, como, por exemplo, o relatório do professor. Então, na realidade do Paraná, né, da província paranaense, como era conhecida, né, é preciso olhar o que estava prescrito em relação ao modo de organização da aula e do ensino na instrução primária. E o que era que estava prescrito? A sala, a instrução primária, dividida em 3 classes, de acordo com a evolução dos alunos, de acordo com a gradação das matérias, dos conteúdos a serem ensinados, dos livros, materiais, móveis a serem, né, utilizados lá na tarefa de ensinar. Veja como é interessante. 3. Negócio simultâneo, todo mundo na mesma sala, não. Certo? Isso já tinha passado. O Paraná já tinha dado um passo a mais. Então, serão 3 classes, de acordo com a evolução dos alunos nos estudos, na gradação das matérias, o regulamento era claro. Havia uma especificidade, certo? E o ensino simultâneo geralmente não dava conta dessa especificidade. Era o método que, né, responsabilizava o inspetor-geral de colocar em prática, de fiscalizar, mas o dia a dia lá deixava muito a desejar com o método simultâneo. Um dia desses, gente, há poucos anos, século XX, inventaram uma sala multissereada, quase que fazendo como método simultâneo. A diferença era que na sala já vinha a matrícula de quem estava em qual série. E aqui no método simultâneo, a instrução pública era bem assim, homogêneo, ou seja, um estudo só para todo mundo, mas um sabia mais do que o outro. Simultaneamente, eles iam estudando, tá? E, simultaneamente, eles iam trabalhando. Então, diante dessa realidade, em 1884, as autoras encontraram um relatório do presidente Brasílio que classifica um método adotado pelo professor como antiquado, formalista, mnemônico e que deve ser experimental e concreto o ensino. O ensino simultâneo, depois, nesse mesmo ano de 1884, né, no relatório do professor, é colocado como irregular e atrapalha, tá? Então, o que é que ele propõe, né? Ele propõe um avanço. Então, muitos professores nem botavam em prática, nem no seu dia a dia, dizia que fazia, mas no seu dia a dia fazia do seu jeito, tá? Porque era mecânico, gente. Foi classificado como mecânico. Difícil,
um método difícil de ser aplicado. Tá? Então, isso é coisa que se deve levar em conta. O método simultâneo, ele trazia confusão, né? Era entendido, às vezes, como deveria se organizar a sala de aula e, às vezes, como se deveria ensinar. Então, até nisso, os relatórios mostram que as pessoas daquela época, elas não conseguiam acompanhar essa proposta do ensino, né, que não se dirige mais a um aluno de modo individual, mas para atender 50, 60 alunos na mesma sala, no mesmo lugar. Muita gente, né? 50, 60 alunos era o que estava proposto, certo? Foi o que foi levantado nos relatórios que as autoras descrevem, saem descrevendo no texto, descreve, mostra um autor, mostra outro, mostra o professor, mostra um inspetor, né? Lembra que esses relatórios, né, específicos, eles vão mostrando a evolução do tempo. Então, tem um professor de Paranaguá, né, em 1880, que, para evitar as distrações dos seus alunos durante as lições, faziam perguntas relacionadas ao conteúdo, aí fazendo com que as crianças refletissem sobre sua pergunta. Aí ele não usava mais da memória, assim ele usava o entendimento. Então, ele saía do mnemônico, que era o simultâneo, e passava para o intuitivo, entendeu? Aí, houve aí um certo avanço e também uma discussão, né? Um debate. Então, esse quadro, né, de referências ao modos e métodos de ensino presente, ele é bem longo, e aí só vocês lendo, né, para ver esses relatórios de diretores e professores, mas no suprassumo é isso. Então, durante o período estudado, nota-se que a compreensão do ensino por parte dos professores e autoridades passou por significativas mudanças, uma vez que as suas avaliações e recomendações não focaram somente, né, os princípios de organização da escola, mas passaram a influir sobre o modo de ensinar voltado ao aluno. Desse modo, a criança ganhou outro espaço nas discussões referente à instrução pública. Ela tornou-se, né, o centro do processo. Ensino e passa a considerar sua efetiva aprendizagem. Então, ao invés de pegar a memorização, tá? Ou a criança como centro, para que ela considerasse a aprendizagem a partir das suas intuições, reflexões e considerações. Bem, é isso que nós teríamos para hoje, tá? Estes foram os assuntos que nós debatemos. E na próxima aula nós vamos debater o texto 8, 9 e 10, tá? 8, famílias e alunos de origem africana. Bacana esse texto, vale a pena ler. Lições da escola primária e 80 anos do Manifesto dos Pioneiros. Esse texto 10, a gente precisa se demorar mais nele, porque ele é muito importante. Os 80 anos do Manifesto dos Pioneiros. O Manifesto dos Pioneiros, né, foi aquele texto que inaugura uma discussão no Brasil sobre a educação, e não é mais a educação bancária, né? É isso. Muito obrigada, Gabriela, por ter ficado conosco até o final. E a todos vocês que vieram para essa aula, né? Lembrando que na próxima semana nós teremos aula assíncrona, então vocês leiam os textos, fichem, anotem, tá? E no dia 11 é o último dia do fórum, então não deixem para depois, ficou bastante tempo aberto, não adianta mandar depois do dia 11, tá bom, gente? Essa data ela é importante para vocês cumprirem, tá bom? Como vocês vão escrever? Sintam-se à vontade, um parágrafo e meio, 10 linhas, o mais breve possível,
só para dizer assim, eu vou ter que ler esse texto e comentar para Elcia e meus colegas lerem no fórum, já está atendendo o ponto positivo. Eu vou parar de gravar, né? Tchau, tchau. Obrigada.